Oi, eu sou o Léo Martins, doutor em psicologia, e eu queria te contar o que eu já vi e vivi dentro de seitas. Você já deve ter ouvido falar de seitas, tem série de TV hoje que se passa dentro de seitas, a gente vê abusos e tal, tem alguns casos no Brasil que você já deve ter visto, seitas aí, grupos fechados, criando um monte de problemas. Eu mesmo, como pesquisador de psicologia da religião, eu já me inseri dentro de alguns desses grupos, inclusive alguns deles eu acompanhei de dentro por alguns anos, na época do meu doutorado e na minha carreira de pesquisador. E eu queria te contar um pouco das coisas que eu vi lá dentro. Porque a gente pensa a princípio, será que essas pessoas são estúpidas? Será que é todo mundo meio alienado? Será que todo mundo é desonesto? Todo mundo sofre abuso? Tá todo mundo mal das pernas lá dentro? A resposta é que depende. Então tem alguns grupos que realmente rolam abusos, rolam alguns problemas de doutrinação excessiva, liberdade sendo podada, enquanto em outros grupos as pessoas, ao contrário do estereótipo, estão até bem. As pessoas estão tranquilas, muitas vezes elas entraram no grupo com alguns problemas de solidão, desamparo, falta de um sentido para a vida, e aquele grupo acolheu aquilo que a gente chama de love bombing, sabe? Bombardeio de amor. As pessoas são recebidas como se fossem super especiais, e são abraçadas, elas encontram ali um afeto e parceria de pessoas que na vida antes de entrar elas não tinham. Então tem pessoas que ficam bem dentro desses grupos. Então a primeira coisa que a gente tem que quebrar é que seita é um negócio que faz mal e pronto, acabou. Inclusive é por isso que academicamente a gente nem costuma usar mais o termo seita, porque ele já está meio carregado dessa imagem de um negócio ruim, um negócio de lavagem cerebral, que inclusive é outro problema, porque lavagem cerebral parece que a pessoa está passiva, parece aquele filme Laranja Mecânica, o cara lá com o olho assim, pingando colírio e sendo bombardeado por imagens, fica parecendo um pouco isso. Sendo que a gente sabe que aquilo que é chamado de lavagem cerebral, na real, tem a participação ativa da pessoa também, quem está fazendo esse processo com ela de doutrinação, acaba que usa os interesses da pessoa, a pessoa muitas vezes ela está indo ali procurar mesmo um referencial que dê sentido para a vida dela, é um processo mais ativo, porque o ser humano não é um robô. Então, a culpa de quem faz algum tipo de abuso é do abusador, tá? Em nenhum momento eu estou falando que a vítima tem culpa. Só estou dizendo que o processo acontece de forma mais dinâmica mesmo. Então, é muito comum, por exemplo, nesses grupos, as pessoas chegarem vindo desse histórico de desamparo, ou de se sentir meio vazio, meio deslocado. Muitas pessoas sofreram bullying ao longo da vida, não conseguiram se situar bem no mercado de trabalho. Então, são pessoas muitas vezes com falta de algum tipo de vínculo familiar, inclusive. Quando chega lá, é abraçada e ela acaba entrando nesse processo. Muitas pessoas, pelo menos nesses grupos que eu estudei, que não necessariamente são representativos, eram pessoas com uma alta escolaridade e um nível econômico também alto, o que difere daquele estereótipo de novo. Pelo menos para esses grupos, isso servia bem, até porque muitas atividades dentro desses grupos eram pagas. Então as pessoas precisavam ter grana para fazer o seminário, para fazer a energização lá de não sei o quê, para fazer o workshop de mentalização de não sei o quê. Outra coisa em comum é que os líderes normalmente são mais carismáticos, autoritários, centralizadores. Então tem aquela figura forte que assim que você entra no grupo, você fica conhecendo. Então ele chega, tem toda uma pompa ali, todo mundo trata essa pessoa com uma certa devoção. É muito comum isso nesses grupos mais fechados, que eu estou chamando provisoriamente aqui de seitas. E ele acaba tendo ali todo o sistema na mão, as pessoas ali na mão. E isso ele pode usar para uma coisa mais construtiva ou para uma coisa mais destrutiva. Surge aí já uma diferença importante. A gente vê que alguns desses grupos, o líder é alguém convicto também, é uma pessoa que abraça aquele sistema de crenças, é uma pessoa honesta, com boa vontade. A gente pode até discordar do que está sendo defendido lá dentro, do sistema de crença daquelas pessoas, mas aquela pessoa acredita mesmo naquilo e só está tentando fazer o melhor para as pessoas que a seguem. Já tem um outro lado daqueles líderes que realmente a gente poderia falar que são desonestos. Estou definindo desonestidade aqui como aquela pessoa que defende uma ideia que ela sabe que não é verdade. Então, por exemplo, eu já vi alguns desses líderes fazendo truques de ilusionismo, aquilo que a gente chama de mágica, para simular que tem poderes paranormais. Então, para a pessoa que não sabe, que está ali assistindo, ela não sabe que tem um truque, porque são truques impressionantes de um tipo de mágica que a gente chama de mentalismo, que são aquelas mágicas em que você tenta ler o pensamento da pessoa, você tenta simular que tem poderes paranormais. É por isso que eu estudo ilusionismo, eu posso até fazer um truque aqui para vocês de uma coisa que eu já vi um líder desses grupos, de alguns desses grupos, fazendo mais de uma vez. Ele, no caso ali, usou baralho cigano, eu vou usar para vocês um baralho normal. Vou fazer a mesma coisa e vocês vão ver que, para quem não sabe que aquilo é um truque, é bem impressionante. Já fizeram isso aqui na minha frente, falando que era demonstração de paranormalidade. Vou fazer com ele agora.
Cartas normais. Eu quero que você escolha uma delas, qualquer uma, e grave bem na sua memória. Eu tô de costas aqui, eu não consigo ver as cartas, né? Tô só mostrando pro público ali. Escolhe uma, qualquer uma. Mostra pra câmera. Ok, peraí, deixa eu olhar pra cima pra não saber onde você pôs. Cachorro? Tá. Vou dar uma embaralhada bem porca aqui, mas você me fala quando você quiser que eu pare. Vou colocar elas aqui em cima. Você manda parar. Tá bom, eu vou parar então, para o seu áudio não ficar tão... Então, eu vou tentar sentir aqui. Pensa na carta. Bem viva na sua cabeça, a imagem dela. Vou fazer assim para a câmera ver. Tá pensando? Eu acho que é um desses dois sets aqui. É esse? Se você quiser saber como eu fiz, comenta aqui embaixo. Será que eu devo revelar ou não? Os mágicos vão ficar pé da vida comigo. Mas se você pedir, eu revelo. Então vocês notem que se a pessoa não está preparada, ela cai tranquilamente. Ela acha que aquilo é paranormal mesmo. Inclusive, tem fugindo do assunto aqui, o Projeto Alpha. Posso fazer um vídeo depois, já ouviu falar do Projeto Alpha? Quando 2 mágicos iniciantes enganaram uma equipe de cientistas que passaram a acreditar que eles eram paranormais. E aí depois que os cientistas soltaram o relatório falando que os caras eram fantásticos, eram extraordinários, paranormais, melhores até do que o Uri Geller, quem tiver um pouquinho de idade aí vai lembrar do Uri Geller, eles vieram a público, os 2 mágicos, juntos com o mentor deles, que era um mágico já falecido chamado James Randi, e mostraram que era tudo mentira. Então, se você não sabe desses truques, você não sabe de mágica, você pode facilmente ser enganado. E eu, como cientista estudando essas coisas, tenho que estudar mágica, não tem jeito. Então, gente, a minha grande experiência me levou para me perguntar como é possível pessoas de tantas origens diferentes, pessoas que eram de religiões diferentes, pessoas de níveis econômicos, de histórico, educacional diferentes, de áreas diferentes, de engenheiro, psicólogo, físico, matemático, artista plástico, todo tipo de pessoa lá dentro, como que essas pessoas tão diferentes acreditavam na mesma coisa, especialmente quando era uma coisa muito estranha, muito esquisita. Por exemplo, formatos alternativos da Terra, presença de seres sobrenaturais muito diferentes daqueles que a gente já está mais ou menos habituado. E aí que, observando por anos, eu desenvolvi um conceito, que o nome é complicado, mas a ideia é simples, tá, gente? Que é a espiral ascendente de complexidade. É basicamente uma estratégia de convencimento, que alguns fazem de propósito, outros fazem por tentativa e erro e acabam descobrindo com um jeito legal que funciona assim. Você chega no começo e não fala para as pessoas logo de cara no grupo, olha, vocês sabiam que aqui todos nós somos espíritos de seres extraterrestres e tal, sabe? Não chega falando as ideias mais fantásticas, mais contra-intuitivas de cara. Você chega apresentando algo bem simples e aí você faz uma demonstração de que aquela coisa simples aparentemente é verdade, e só depois que a pessoa está convencida da coisa simples, você apresenta para ela uma outra ideia, que é um pouquinho mais complexa, mas não muito mais, e aí você dá uma prova para ela, e assim vai, sabe? Então você explica para ela uma ideia, dá uma prova, explica, dá uma prova, e aí você vai subindo, quando chega lá em cima, e ele fala que você é a reencarnação de um ser cósmico de milhões de anos de idade, normal, porque você já passou por esse caminho, você já se acostumou com as ideias que são o alicerce daquela conclusão principal, então para você já está redondo. Vou dar um exemplo prático. Teve um desses grupos que eles faziam mais ou menos assim, eles chegavam no primeiro dia e falavam, olha, você sabia que tem umas luzes aí no céu que a galera não sabe explicar o que é? Hoje eu vou te mostrar essas luzes. Aí eles levavam a gente lá para um descampado, no interiorzão, e aí a gente viu umas luzinhas passando à noite. Se você quiser, especialmente ali, logo depois do pôr do sol ou um pouco antes do nascer do sol, você vai ver, por exemplo, satélites passando. Hoje em dia tem até aplicativo para você rastrear, mas a maioria das pessoas não sabe disso. Então via aquela luzinha passando, isso meio que confirma, né? O cara falou que tinha umas luzinhas, eu nunca tinha visto, agora eu vi. Depois disso, o cara vira e fala, ó, essas luzinhas, do mesmo jeito que você olhou para elas e viu e teve consciência delas, elas também têm consciência da gente aqui embaixo. Quer ver? Hoje à noite eu vou te levar lá e eu vou falar o horário que uma delas vai passar, porque eles me falaram aqui telepaticamente. Aí chegava lá, chegava um certo momento, ele falava, ó, daqui a 5 minutos, talvez menos, vai passar uma luz bem aqui, ó. Dava 5 minutos, passava uma luzinha lá no alto do céu, bem silenciosa. Hoje, com os aplicativos, você consegue ver a hora que o satélite passa, então você consegue acompanhar, é muito fácil prever. Mas percebe que você apresenta uma ideia simples, demonstra a ideia e assim vai subindo. Uma ideia um pouco mais complexa,
mostra a prova e assim vai subindo. E aí a gente tinha algumas coisas de privação de sono em alguns desses grupos, privação de alimento. Então você tinha uma refeição só por dia, então você ficava varado de fome sem dormir. Isso a gente sabe pelas pesquisas que pode tornar, dependendo de como ser manipulado, pode tornar um ambiente muito sugestionável. Eu mesmo, quando eu voltei de um desses grupos, que eu fiquei lá numa prática com eles por várias semanas, eu dormi mais ou menos 16 horas seguidas. De verdade, eu cheguei assim, eu desabei, eu só acordei 16 horas depois, de tão arrebentado que eu estava, desnutrido, estava todo ferrado. Então, esses grupos a gente vê essa grande variabilidade de situações. Isso, a grande lição que fica para mim é, não dá pra gente generalizar e falar que é tudo alienação, que é tudo lavagem cerebral, que as pessoas são robôs ali, que são forçadas a engolir uma série de coisas. Tem grupos que são mais construtivos, tem grupos que são mais destrutivos, em alguns ocorre algum tipo de abuso, então houve denúncia dentro de alguns desses grupos, outros já são, parece que uma galera que realmente abraça, que quer o bem, ainda que seja meio que normal entre esses diferentes grupos algumas características, como isolamento social, essa coisa de meio que desencorajar que você saia do grupo, líderes carismáticos e centralizadores. Então tome cuidado sempre que você ouvir falar de seitas, porque pode ser que a gente está falando de um negócio mais construtivo, mais legal, e está colocando tudo no rótulo ali de grupos que fazem mal. Inclusive eu espero que esse vídeo te ajude. Se você conhece alguém que está dentro de um grupo, que você tem medo de ser seita, algo assim, manda esse vídeo para essa pessoa, para ela ter mais material para julgar se o que eu estou dizendo aqui acontece no grupo dela, se o que eu estou dizendo aqui como abuso acontece lá e eles tentam dar alguma justificativa para mascarar que aquilo é um abuso, se eles usam estratégias para aumentar a sugestionabilidade, isso pode ajudar a pessoa a, às vezes, cair uma ficha que está precisando. Mas nem sempre esses grupos fazem mal, beleza? Então, deixa o seu like aqui para nós, clica no sininho para não perder os próximos vídeos e valeu!